A todos, somos o grupo de biologia, no qual vamos tratar do segundo tema. Vamos falar sobre a morfologia e a fisionomia do caule. Nosso grupo é composto pelo Eduardo Fernandes, eu, Gabriel Moraes, Luiz Henrique, Cíntia Virgulino e Lucas Polichuk. E a professora orientadora desse trabalho, a professora Tatiane Tenuta. Bom, antes de darmos início e falarmos sobre a germinação e o crescimento dos tecidos, é importante a gente ressaltar que em ciências biológicas, a morfologia e a fisiologia têm diferentes aspectos a serem mencionados. Bom, a morfologia é uma ciência que se dedica ao estudo da forma e da estrutura dos organismos. Ela atua em complemento com a fisiologia, que se ocupa principalmente das funções dos organismos. A origem da palavra remete ao termo do grego morfé, que significa forma. Bom, agora que já falamos sobre isso, podemos dar início ao nosso trabalho. Para entendermos toda a morfologia e a fisiologia caulinar, antes é preciso compreender como inicia o processo de germinação e a formação dos tecidos, ou seja, logo desde o início. Bom, a germinação da semente, ela depende de vários fatores. Vocês estão vendo ali uma semente e vamos explicar como funciona essa germinação para vocês entenderem. Bom, entre elas a entrada de água por um fenômeno físico denominado embebição. Esse processo, ele promove o aumento do volume da semente e o rompimento do seu tegumento. Tegumento, como podemos ver aqui, é como se fosse a sua camada externa, ou às vezes uma crosta, pode variar o nome, mas essa camada mais externa da semente. Bom, o embrião cresce e a primeira parte do corpo que emerge é a radícula, raiz embrionária, que também estamos vendo aqui no slide, fixando ao solo a planta em desenvolvimento. Bom, crescendo e se diferenciando, a radícula dá origem à raiz primária, nas desculpa, nas monocotiledôneas. A raiz primária logo degenera e surgem as raízes advênциas, que recebem esse nome, pois derivam de regiões caulinárias da planta, e não de regiões de outras raízes. Bom, dando seguimento, nas eudicolinidôneas, a raiz primária permanece, e dela surgem as raízes laterais. E agora, avançando um pouquinho, temos o caulículo. O caulículo e as folhas embrionárias emergem logo em seguida. O crescimento em comprimento da planta é chamado de crescimento primário e depende em parte da atividade dos meristemas ou gemas apiciais. Neles, as células são pequenas, não especializadas e com paredes delgadas. A atividade mitótica é intensa, propiciando o aumento do número de células. Bom, Bom dia, eu sou o Luiz Henrique e eu vou falar um pouquinho desse crescimento primário, né? No caule, não há coifa. Então, uma alternativa de proteção ao meristema apical, também é chamado de gema apical, são as folhas modificadas. No caule, também existem as gemas laterais, ou axilares, que originam os ramos. A região do caule, onde partem as folhas e as gemas axilares, é denominada nó. Esses nós consecutivos, seguintes assim um do outro, são formados inicialmente muito próximos entre si. Com o tempo, ocorre o alongamento dessas células entre dois nós consecutivos, que ficam separados por uma região caulinar, denominada entrinó. É por causa do alongamento das células dos entrinós que ocorre o crescimento e comprimento do caule. Em geral, esse alongamento acontece apenas nas porções apicais do caule. Os meristemas apicais originam a protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio. Os tecidos derivados desses meristemas são denominados tecidos primários, que são esses que eu citei anteriormente. A protoderme origina a epiderme, tecido que reveste o corpo da planta, impede a perda excessiva de água e permite trocas de gases necessários à respiração e à fotossíntese.
O meristema fundamental dá origem ao parênquima, ao colênquima e ao esclerênquima. O procâmbio origina o sistema vascular primário, que compreende o xilema ou lenho primário e o floema ou líber primário. Na maioria das monocotiledôneas e em certas eudicotiledôneas herbáceas, só há crescimento primário. Nas eudicotiledôneas lenhosas, que são árvores ou arbustos, a raiz e caule apresentam, além do crescimento primário, o crescimento secundário, que é em espessura primária da atividade de outros meristemas. Os chamados câmbio vascular e câmbio da casca, ou felogênio, e os tecidos derivados desse câmbio são chamados de tecidos secundários. Pode passar o slide. Olá, bom, eu sou o Lucas Plichuk e eu vou falar aqui um pouco sobre os tecidos de crescimento secundário. Bom, os tecidos não meristemáticos, eles organizam-se em sistemas, que são o dérmico, ou de revestimento, que é formado pela epiderme, que é o tecido primário, e a periderme, que substitui a epiderme nas plantas com crescimento secundário. Fundamental, que é o parênquima, o colênquima e esclerêmica, que são tecidos primários, e os tecidos vasculares, que é o xilema e o floema, que eles podem ser tanto primário quanto secundários. Nas monocotiledôneas, os feixes vasculares estão distribuídos difusamente pelo parênquima, não havendo limites distintos entre o córtex e a medula. Nas eudicotiledôneas, os feixes vasculares expõem-se formando um círculo ao redor da medula. As células do xilema ficam voltadas para o centro do caule, enquanto as células do floema ficam voltadas para o córtex. Pode passar, Gabriel? A gente vai para o cerne da questão. Nas plantas com crescimento secundário, o xilema secundário de espécies arbóreas é denominado madeira e tem grande aproveitamento econômico. As madeiras, quando analisadas em cortes transversais, apresentam zonas concêntricas sucessivas, denominadas anéis de crescimento, mais evidente em plantas que crescem em regiões onde as estações do ano são bem definidas, como nas regiões temperadas. Aqui no Brasil, o clima é tropical, então elas vão apresentar os falsos anéis de crescimento, pois eles não são tão bem definidos como das plantas de regiões temperadas. Aqui nas regiões tropicais, não tem regiões muito bem definidas. Geralmente o clima tropical é chuva e calor o ano inteiro. Então você não vai ter uma divisão de seca, apesar de você ter em algumas regiões do país regiões de seca e de estiagem, etc., não é tão bem definida como nos climas temperados. Então, se você for ver em algumas árvores aqui no Brasil, você vai cortar, você não vai conseguir identificar muito bem esses anéis. Agora, se você for para carvalho, né, para os pinheiros, que você vai em regiões temperadas, você consegue ver os anéis certinho, onde delimita as fases chuvosas, as fases de seca. Às vezes você pode ver se a árvore sofreu alguma queimada, você consegue ver uma cicatriz no anel de crescimento. E é isso. Nestas, cada anel é formado pelo conjunto do xilema primaveril ou inicial. Ele é menos denso e ele é mais claro. E do xilema estival ou tardio, com células mais espessas, ou células mais espessadas. À medida que as plantas crescem e envelhecem, a região mais interna dos caules, formada principalmente pelo xilema, pode perder sua funcionalidade. Essa parte central do caule, que não tem mais função de condução, recebe o nome de cerne. No cerne, verifica-se a impregnação das células por diversas substâncias, como óleos, resinas e taninos. É isso que a gente vai chamar, que vai dar origem ao âmbar, né, a seiva da árvore. E esses óleos, quando eles florescem, eles tornam resistente ao ataque de decompositores e algumas vezes produzem um aroma característico para cada espécie de planta. Então, por exemplo, o látex, que é tirado das seringueiras, ele é um tipo de resina formado pela árvore. E essas resinas têm essa função de proteção da casca da árvore contra insetos, fungos e etc. Aí, bom, no cerne, nem todo o xilema deixa de ser funcional, o que evita a morte da planta. A parte mais externa permanece funcional e recebe o nome de alburno, apresentando coloração mais clara que o cerne. A espessura do cerne e do alburno varia de acordo com a planta. Então, geralmente, quando as plantas são maiores, geralmente elas são mais diferenciadas. E aí pode passar.
Bom dia, eu sou o Eduardo e eu vou introduzir a vocês um pouco sobre o caule. Pode passar o slide. Conceituando o caule, ele basicamente é um eixo de sustentação que tem duas funções básicas. Ele dá suporte às folhas, que são principais órgãos fotossintetizantes da planta, e também a função de condução. Quando a gente vai falar de caule, precisamos diferenciar o caule nas monocotiledôneas e nas eudicotiledôneas. Nas monocotiledôneas, que são árvores pequenas que apresentam ramificações. E ela se divide em dois, o colmo e o estipe. O colmo é um caule cilíndrico em que se observam nitidamente os nós e os entrenós formando gomos. É o que a gente vê constantemente na cana-de-açúcar e no bambu. O estipe, ele também é cilíndrico, só que é bem mais espesso que o colmo e apresenta folhas apenas no ápice, como se fosse a letra T, no formato de um T, como se observa nas palmeiras e também nas árvores de buriti. O caule nas dicotiledôneas, ele é um tronco ereto com ramificações, o que a gente observa muito bem em árvores, como a mangueira, a laranjeira e o jequitibá. No pejoeiro e em muitas ervas ocorre um tipo de caule aéreo muito delicado, denominado haste. Pode passar. Oi, eu sou a Cintia e vou falar um pouquinho sobre as adaptações do caule. Tem alguns termos aí, pode achar que é muita coisa, mas na verdade é bem fácil de entender essas características dessas adaptações dos caules, e a maioria delas a gente pode ver no nosso dia a dia. Então, eu vou começar falando do rizóforo. Esses são ramos caulinares que eles crescem em direção ao solo, formando raízes advências, e eles servem no auxílio para sustentação e estabilização da planta. Há pouco tempo atrás, eles eram interpretados como raízes escura. E a gente pode ver bastante exemplos desse tipo de adaptação do caule nas Rhizophora mangli, que são plantas comuns nos nossos manguezais brasileiros. Temos também o caule volúvel, que ele não é capaz de sustentar as suas folhas e é um caule aéreo. Ele eleva-se do solo e pode enrolar-se em qualquer suporte ereto. Então, ele pode ser bastante visto em plantas trepadeiras. Temos o caule rastejante, ou também pode ser chamado de prostado do tipo sarmento, e é um caule aéreo também incapaz de sustentar suas folhas. E ele desenvolve-se rente ao chão. Ele fixa-se no solo por meio de raízes que se formam em um ponto só. Ele pode ser observado nos caules do chuchu, abobreira e até certas hipoméias. Temos o cladódio, que são um caule aéreo modificado com função fotossintetizante e ou de reserva de água. E ele ocorre em certas plantas localizadas em regiões com escassez de água. Então, um grande exemplo é o cacto, onde o seu caule é sempre verde e apresenta folhas atrofiadas, transformadas em espinhos, reduzindo assim a perda de água por transpiração. Temos o caule rastejante do tipo estálio ou estalão. Esse caule, ele é aéreo também, e ele é enraizado em diversos pontos. E ele é rastejante, desculpa, esqueci de falar. Então, se a ligação entre um rezenamento e outro for interrompida, de cada ponto pode se formar uma nova planta, representando uma forma de propagação vegetativa, como aquelas vistas em morangueiros. Temos o rizoma, que é um caule subterrâneo que se desenvolve paralelamente à superfície do solo. Dele podem emergir folhas aéreas, e um exemplo claro é a espada de São Jorge e a bananeira. Temos o tubérculo, que é um caule subterrâneo, rico em material nutritivo. Um exemplo típico é a batata que a gente compra no mercado, né? Só um minutinho, onde é possível observar como em todo o caule apresenta os botões vegetativos ou gemas, que popularmente são conhecidas como os olhos. E por meio deles distingue-se tubérculos de raízes tuberosas, porque são desprovidas de tais formações. Temos o bulbo, que é simultaneamente caule e folhas subterrâneas. A parte caulinária é comprimida e reduzida a um disco basal, que você também pode chamar de prato, de onde parte os catafilos e folhas modificadas que no bulbo têm a função de acumular substâncias nutritivas.
Um exemplo bem comum que a gente tem são a cebola e o alho, sendo que no alho cada dente é um bulbo pequeno e por isso é classificado como bulbo composto. Temos o cormo, que é um caule subterrâneo, espessado e comprimido verticalmente, geralmente envolvido por catafilos e ocorre na palma de Santa Rita. E por último, temos o xilopódio, que é uma estrutura subterrânea geralmente liquinificada e dura. É comum em espécies de cerrado, podendo ser formado parcialmente por raiz e caule. Pode passar o slide. Bom, vou dar início às questões de vestibular. A primeira questão é uma questão da Universidade de Pernambuco, de 2016, e o coqueiro, o Cocos nucifera, é uma das espécies de palmeira com maior distribuição na zona tropical, por causa de sua pouca exigência nutricional e de sua facilidade em se dispersar pelos mares e ter um sistema de sustentação resistente aos fortes ventos e ao solo arenoso do litoral. O seu caule apresenta nós e entrenós bem visíveis, mas com folhas apenas no ápice, que, por sua vez, é classificado como A. Haste, B. Bulbo, C. Como, D. Estipe, E. Tubérculo. Né, pessoal, responder. Bom, vamos responder aqui agora. Bom, o tipo de caule haste, ele é uma subdivisão do tronco, então não é a mesma característica do coqueiro. O bulbo, ele também não é, porque a gente sabe que o bulbo, ele é um tipo de caule subterrâneo, e como o coqueiro, obviamente não é. O colmo é o outro, ele também é um tipo de caule subterrâneo, então ele não pode ser o colmo. O E, ele é outro tipo de caule subterrâneo, né? O tubérculo, como as batatas, são formações caulinares subterrâneas. E a única que sobrou é o estipe. O estipe, sim, é a formação do coqueiro, né? Que é formado por nós e entrenós bem invisíveis e com folhas apenas no ápice. Bom, pode passar aí, Gabriel, por favor. Bom, vamos lá. A 2 é uma questão do vestibular da Universidade de Santa Catarina, Universidade do Estado de Santa Catarina. E, bom, fornecer suporte às folhas e o transporte das seivas bruta e elaborada são as principais funções dos caules. Analise as preposições em relação à informação. 1. O caule do tipo volúvel é um caule aéreo, ereto e lenhoso. A exemplo, uva, chuchu e feijão. 2. O caule do tipo colmo é um tipo de caule lenhoso e rastejante, no qual são nitidamente observadas as regiões de nó e interno. A exemplo, o palmito e o coqueiro. 3. O caule do tipo rizoma é um caule subterrâneo com desenvolvimento perpendicular à superfície, a exemplo da batata inglesa, cenoura e aipim. 4. O caule do tipo bulbo é um caule subterrâneo de tamanho reduzido e envolvido por folhas modificadas, a exemplo da cebola e do alho. O caule 5. O caule do tipo estipe é um caule com muitos galhos e lenhoso, a exemplo da laranjeira e do coqueiro. Assinale a alternativa correta. A. Na afirmativa 4, a descrição do caule está correta, assim como os exemplos desse tipo de caule. Na afirmativa 1, a descrição do caule está correta, assim como os exemplos desse tipo de caule. Na C, na afirmação 2, a descrição do caule está correta, porém os exemplos são de outro tipo de caule. Na D, na afirmativa 3, a descrição do caule está correta, assim como os exemplos desse tipo de caule. E na E, na afirmação 5, a descrição do caule está correta, porém os exemplos não são desse tipo de caule. Bom, vamos começar com a alternativa A, que eu já vou logo dizendo que é a correta. Ela afirma que a descrição do caule está correta, e assim como os exemplos desse tipo de caule. Vamos lá, na alternativa 4. O caule do tipo bulbo é um caule subterrâneo, de tamanho reduzido e envolvido por folhas modificadas, a exemplo, cebola e alho. Como a Cíntia já havia especificado nas adaptações dos caules, é exatamente essa. O caule do tipo bulbo, ele é um caule subterrâneo, que ele é mesclado entre folhas subterrâneas e o caule mesmo, e eles apresentam um disco basal.
Esse disco basal, ele é bem difícil de você observar, porque ele é bem vestigial, mas nas cebolas eu acho bem difícil de você ver, mas no alho, se você deixar o alho muito tempo na geladeira, você vai ver que ele vai começar a apresentar um cabinho verde, assim, e esse é o caule do alho. E como já está respondido, eu já finalizo essa questão, é a alternativa A. E